Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje vamos estudar um tema crucial na história da teologia cristã: as heresias em torno da doutrina da Trindade. A Trindade é a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como um só Deus, em três pessoas distintas. É uma verdade central da fé cristã. Mas ao longo da história, diversas heresias tentaram distorcer essa doutrina. Meu objetivo aqui é guiá-los em um panorama histórico e teológico, explicando o que essas heresias ensinaram, quem foram seus líderes e como a igreja respondeu para preservar a verdade. A doutrina da Trindade não foi inventada pela igreja, mas revelada nas Escrituras. Já no Antigo Testamento, nós vemos vislumbre dela, como em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem. No Novo Testamento, a revelação é completa. Jesus é claramente apresentado como Deus. O Espírito Santo é reconhecido como uma pessoa divina e o Pai continua sendo Deus eterno. No entanto, por ser um mistério tão profundo, algumas mentes humanas tentaram simplificar essa verdade, mas acabaram caindo em erro. É aí que surgem as heresias trinitárias. Uma das primeiras heresias em torno da Trindade foi o monarquianismo, que surgiu no segundo século e terceiro. Essa heresia tinha o objetivo de proteger a unidade de Deus, mas fazia isso à custa da distinção entre as pessoas da Trindade. O monarquianismo se dividia em duas vertentes principais: monarquianismo modalista, também conhecido como sabelianismo. Recebeu esse nome devido a Sabélio, um de seus principais defensores. Sabélio ensinava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não eram pessoas distintas, mas apenas modos ou manifestações diferentes de um único Deus. Em outras palavras, Deus agia como Pai na criação, como Filho na redenção e como Espírito Santo na santificação. Esse ensino negava as distinções entre as pessoas da Trindade e foi condenada pela Igreja como herético. Monarquianismo dinâmico, também chamado de adocianismo. Esse grupo negava a plena divindade de Jesus. Um de seus principais defensores foi Paulo de Samosata, bispo de Antioquia. Ele ensinava que Jesus era um homem comum, que foi adotado por Deus no momento de seu batismo e recebeu poder divino. Essa heresia foi rejeitada porque negava a eternidade e a divindade de Cristo. Agora chegamos ao arianismo, talvez a mais famosa das heresias trinitárias. Surgiu no início do século IV, promovida por Ário, um presbítero de Alexandria. Ário afirmava que Jesus era um ser criado, inferior ao Pai. Ele usava frases como: houve um tempo em que o Filho não existia, para justificar seu ensino. O arianismo causou tanta divisão na igreja que levou ao primeiro concílio de Nicéia em 325. Lá os bispos, liderados por figuras como Atanásio de Alexandria, afirmaram que o Filho era consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma essência. Essa foi uma vitória para a ortodoxia, mas a luta contra o arianismo continuou por décadas. Outro grande desafio foi o macedonianismo, também conhecido como pneumatomquianismo, que significa lutadores contra o espírito. Essa heresia surgiu no quarto século e negava a divindade do Espírito Santo. Macedônio, um bispo de Constantinopla, foi o principal propagador dessa ideia. Ele ensinava que o Espírito Santo era uma criatura inferior ao Pai e ao Filho. A igreja respondeu a essa heresia no Concílio de Constantinopla em 381, reafirmando a plena divindade do Espírito Santo e ampliando o credo niceno com uma declaração sobre o Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Meus irmãos, as histórias das heresias em torno da Trindade nos ensina duas lições importantes. Primeiro, a necessidade de uma compreensão sólida das Escrituras,
e da teologia cristã para não cairmos em erro. Segundo, vemos a fidelidade de Deus em preservar a sua verdade por meio da igreja. A doutrina da Trindade é um mistério que nos leva à adoração. Um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando juntos em perfeita harmonia para criar, redimir e santificar. Que possamos sempre defender essa verdade com humildade e coragem. Obrigado por estarem comigo nessa jornada pela história das heresias trinitárias.